Fala galera, beleza? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje vamos falar de algo bem divertido aí, que são as funções trigonométricas, tá? Só que aí não são mais aquelas funções trigonométricas habituais com as quais a gente vinha trabalhando, né? A função seno, cosseno ou tangente. Agora a gente vai trabalhar com funções que são compostas, que vão acabar tendo outras alterações, além daquele formato tradicional, né, envolvendo uma linha trigonométrica, como a gente vinha fazendo, tá? Mas para isso, eu preciso recapitular com vocês aqui, para a gente poder trabalhar, um pouco dessas funções mais habituais. Por exemplo, a função seno. Reparem que eu vou trabalhar com a função seno nessa aula, porém, eu poderia fazer a mesma coisa com a função cosseno, tudo bem? Nada seria muito diferente. Eu poderia trabalhar com a função tangente, mas eu vou escolher a função seno, só porque eu preciso escolher uma delas para a gente trabalhar. Show? Beleza. Bom, Felipe, como é que era o gráfico da função seno? Lembra quando eu tinha uma função do tipo y igual a seno de x, a gente montava o gráfico desse cara aqui. Então a gente botava aqui, por exemplo, os valores, né? Π sobre 2, aqui a gente colocava o π, aqui 3π sobre 2 e aqui o nosso π. E você tinha que se perguntar, bom, quando eu estou lá no seno, né, no ciclo trigonométrico, qual é o valor de seno quando o x é zero, né? Ou seja, qual é o valor do seno de zero? Bom, galera, o valor do seno de zero é igual ao quê? É igual a zero, né? Porque a função seno está associada à altura, tudo bem? Quando eu ia para o π sobre 2, a gente descobria que o seno é 1, então ele vinha aqui para cima. Quando eu ia para o π, ele voltava a ser zero, beleza. Quando era 3π sobre 2, ele passava a ser menos 1, ok. E quando era π, ele voltava a ser zero, tudo bem? Então, basicamente, o que a gente tinha, quando a gente desenhava aí o gráfico de uma função seno, era uma curva nesse formato aqui, né? A gente ia do 0 para o 1, depois do 1 para o 0, depois do 0 para o menos 1 e, por fim, do menos 1 para o 0. Lembrava que eu falei para vocês que isso aqui é um ciclo trigonométrico, né? Então, esse é um processo aí infinito, né? Ele tende a ficar dando voltas. Então, a ideia é que depois ele vai voltar a subir, assim como para cá ele também vai voltar a descer. Ok, galera. Mas o que eu quero te mostrar agora não é mais essa função seno, e sim a função composta dele, tá? Só que eu acho legal a gente partir de base aí da nossa função original. Só lembra também que esses gráficos aqui, eu falei para vocês que ele era limitado, né? Como assim limitado, Felipe? Ele tinha limites tanto do ponto de vista superior quanto do ponto de vista inferior, né? E esses valores máximos e mínimos a gente estudou que eram o 1 e o menos 1, tá? Então, 1 era o nosso valor máximo e o menos 1 era o nosso valor mínimo. Então, a função ela variava dentro desse intervalo aqui, ó. Vou botar aqui 1 e esse cara aqui era sempre o menos 1. Então, esses eram os valores máximo e mínimo da minha função seno. Tudo bem? Bom, se você desenhar a função cosseno, vai ficar algo parecido, tá? Um pouquinho diferente, porque ao invés de partir do 0, ela vai partir do 1, porém é uma outra curva aí, tá? Vai ter um gráfico de cossenoide. Bom, o senoide, né, ele vai ter algumas características. Por exemplo, a gente viu a imagem desse cara, né? Qual era a imagem do nosso senoide? A gente viu que o seno, ele varia entre menos 1 e 1. Então, a gente estudou que a imagem dele é o conjunto fechado de menos 1 até 1. Esse intervalo numérico aqui, tá? E a gente estudou que o período dele é 2π. Tá dominado? Que é justamente o intervalo necessário para se fazer um ciclo completo. Então foi isso que a gente estudou aí quando a gente falou da função seno de forma resumida. Tá bom. Mas até aqui, galera, eu só estou falando da aula passada, tá? Da aula lá de função trigonométrica. Agora a gente vai começar a ver as compostas. Então tá. Imaginem vocês agora que eu quero resolver o seno de x mais 1. E reparem que eu poderia fazer seno de x mais qualquer coisa, tudo bem? Então, quando você soma ou subtrai algo no gráfico, o que acontece? Vamos ver aqui. Bom, galera, eu vou voltar a colocar aqui os meus arcos. Então, aqui vai ficar o π sobre 2, π, 3π sobre 4, sobre 2, desculpa, e aqui 2π. Ok. Aí, qual é o Paranauê? Aqui é 2π, Felipe. Qual é o Paranauê quando eu coloco essas paradas aí, né? Lembra que ele parte aqui da origem, né? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho seno de zero é quanto? É zero.
Só que 0 mais 1 vai dar 1. Então, repare que quando o x é 0, o meu y agora está dando 1. E não 0 como a gente viu antes. Tá? Então, quando o x é 0, o meu y está dando 1. Tá, vamos continuar. Quanto é que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. Só que, se você fizer 1 mais 1, ele vai lá para o 2. Então, agora, ó, ele foi um pouco mais para o 2. Tudo bem. Seno de π é quanto? Seno de π é 0, mas 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. Então, ó, ele vem aqui de novo para o 1. Ok. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Só que aí menos 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 0. Beleza. E seno de 2π é 0, só que 0 mais 1 vai dar 1. E ele volta para o 1. Então, o que eu quero te mostrar é que agora essa curva, que antes tinha esse comportamento, ela vai ter um outro comportamento, tá? Essa curva, veja, aqui é o 1, aqui é o 2, tá? Essa curva, ela vai do 1 para o 2, depois do 2 para o 1, depois do 1 para o 0 e depois, por fim, do 0 para o 1 de novo. Então, reparem que a minha curva ela tem mais ou menos o mesmo formato que ela tinha antes, porém, quando eu adicionei uma unidade ali, a minha função, né, o que aconteceu com o gráfico? O gráfico acabou sendo deslocado. Ele acabou sendo deslocado uma unidade para cima. Repare que o ponto que estava no 0 foi para o 1, o ponto que estava no 1 foi para o 2, o que estava no 0 foi para o 1, o que estava no menos 1 foi para o 0, o que estava no 0 foi para o 1. E isso vai se repetir ao longo de todo esse processo aí do ciclo trigonométrico. Então agora, o meu gráfico ele foi deslocado uma unidade para cima porque eu somei 1. Se você somasse 5, ele seria deslocado 5 unidades para cima. Se você subtraísse, ele seria deslocado o quê? Para baixo. Tá dominado? Então eu estou fazendo sempre deslocamento o quê? Vertical, tá? Ou para cima ou para baixo, dependendo do valor a qual eu adiciono ali, tá? Bom, reparem que a minha imagem agora, ela não é a mesma, tá? A minha imagem, ela não varia mais entre menos 1 e 1. Ela varia entre 0 e 2, beleza? Eu mudei aqui os meus limites, tá? Isso aconteceu porque eu somei um valor à minha função seno. Eu, inclusive, para reforçar essa ideia, vou traçar aqui de verde de novo meus limites, para você ver que agora eu mudei aí os meus limites superiores e inferiores. Meu gráfico agora varia entre 0 e 2. Tá? Esses são os meus limites a partir de agora, e não mais menos 1 e 1. Então, quando você adiciona algo à minha função, né, o que acontece com ela? Eu acabo alterando a imagem dela, tá? A imagem dela foi alterada. A imagem dela não é mais menos 1, agora é 0,2. E, se você reparar, eu também tenho o meu período como sendo 2π. Esse cara permaneceu inalterado, tá? Então, ó, isso aqui é para esse cara aqui. Beleza. O importante que eu quero que você perceba nessa situação é que toda vez que eu adiciono, eu faço um deslocamento vertical para cima, quando eu subtraio, deslocamento vertical para baixo. Dominado? Beleza. Agora, vamos entender o que acontece quando a gente multiplica a função. Então, de novo, vou colocar aqui meus valores de arcos. Então, aqui vai ficar π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Beleza? Beleza. Vamos lá. Galera, quanto é que é o seno de 0? É 0. Só que 0 vezes 2 fica quanto? 0. Então, esse cara aqui continua aqui. Tá. Quanto é que é seno de π sobre 2? Bom, seno de π sobre 2 é 1. Só que 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Pra cima. Beleza. Tá. Agora, quanto é que é o seno de π? Seno de π é seno de 180, tá? Que é 0. Aí 0 vezes 2 continua sendo 0. Beleza? Quanto é que é o seno de 3π sobre 2? Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E aí, menos 1 vezes 2 vai ficar quanto? Vai ficar menos 2. Vem aqui para baixo. E para finalizar, seno de 2π é 0 e 0 vezes 2 continua sendo 0. Então, olha que maneiro que acontece agora com a minha função seno. Quando eu ligar esses pontos, fazendo as minhas curvas, a minha função vai ter mais ou menos essa carinha aqui que eu vou mostrar para você, ó. Ele vem aqui, ele sobe,
é mais curvo, tá, galera? Minha função acaba ficando muito pontuda aqui, nos extremos não deveria ser tão pontuda, tá? Deveria ser um pouquinho mais redondinha, mas é cada um com as suas limitações, né? Então aqui eu vou continuar subindo, aqui eu vou continuar descendo, e a vida vai continuar, afinal de contas isso é um ciclo. Agora reparem que o meu gráfico ele não está mais variando entre 1 e menos 1, que nem aquele gráfico original. Agora o meu gráfico está variando entre 2 e menos 2. Então repare só os meus limites aqui, né? Os meus limites foram alterados mais uma vez, quando eu multiplico, né? Agora eu já fiz somando, agora eu vou multiplicar, beleza? Tá. Então quando eu multiplico esse cara aí por um valor, eu acabei alterando aí novamente o limite desse gráfico. Reparem que a minha imagem com isso novamente vai ser alterada, tá? A minha imagem aqui, ela vai ser um intervalo entre menos 2 e 2. Vou até botar aqui em cima. Imagem, um intervalo entre menos 2 e 2. Beleza. E a gente tem que o nosso período continua sendo quanto? Continua sendo 2π, tá? Esse aí não se alterou. Eu vou até botar antes aqui o meu período, só para poder apertar aqui. Bom, galera, com isso a gente conclui o seguinte. Quando você multiplica a sua função trigonométrica, o que acontece com o gráfico? Você aumenta o que nós chamamos de amplitude. Então, se você reparar, a distância entre os limites agora, ela é maior do que ela estava sendo antes. Vamos só recapitular os gráficos aqui, ó. No primeiro gráfico, a minha amplitude era de 2 unidades, que era a distância entre menos 1 e 1. No segundo, a minha amplitude continua sendo de 2 unidades. O que mudou foram os pontos, entre 0 e 2. Agora, a minha amplitude é de 4 unidades. Então, ela está entre menos 2 e 2. Tá dominado? Isso aconteceu porque eu multipliquei por 2. Se eu multiplicasse por 3, essa amplitude seria multiplicada por 3. Ficaria entre menos 3 e 3. E assim vai indo. Tá dominado? Tá. Felipe, o que acontece se eu multiplicar por um número menor do que 1, tipo meio? Aí você vai fazer o que com o seu gráfico? Ao invés de aumentar a amplitude, você vai diminuir a amplitude. Vai ficar entre menos meio e meio, tá? Ele vai ficar mais apertadinho, mais achatadinho. E tem um caso específico que é quando você multiplica por um número negativo, tá? Se você multiplicar por um número negativo, o que vai acontecer é que ele vai inverter o gráfico ao redor do eixo x, tudo bem? Vai rolar uma inversão do gráfico, mas aí o ideal é que a gente pegue um exemplo, um exercício para observar isso, tá? Quando você multiplica por um número negativo, ele vai rodar o gráfico em relação ao eixo x. Então assim, galera, o que eu quero que vocês tenham em mente são justamente essas duas alterações, que são as alterações que acabam criando alterações na imagem da minha função trigonométrica. Quando eu adiciono um valor à minha função, eu vou estar fazendo um deslocamento vertical, seja para cima se eu estou somando ou para baixo se eu estou subtraindo. Quando eu multiplico a minha função trigonométrica, eu vou fazer com que tenha um aumento ou uma diminuição de amplitude. E num caso específico, se for um número negativo, vai rolar uma inversão, né, uma reflexão ao redor do eixo x. Tá dominado? Então, essas são as primeiras duas alterações que a gente tem. Relembrando que aqui eu estou falando da função seno como exemplo. Poderia ser a função cosseno, sem problema nenhum. E em todos esses casos, nesses dois casos que eu apresentei até o momento, você não tem alteração nenhuma no período da função trigonométrica. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês e até a próxima.